O umbral é usado na doutrina espírita como o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida. Muitos imaginam que o umbral é um lugar de dor e sofrimento, e alguns desses conceitos estão no relato de André Luiz por meio da psicologia de Chico Xavier no livro Nosso Lar. A história conta que após seu desencarne, André Luiz se encontrou num lugar sombrio e marcado por inúmeros espíritos no Vale da Indecisão. Ele conhecia o umbral pela ideia de inferno ou purgatório, tão propagado pelas cerimônias do catolicismo. Dessa forma, seu espírito se condicionou nesse mar de ideias apegadas à matéria e foi por isso que ele ficou neste lugar sombrio por um tempo considerável. Vandinha Lopes fala um pouco sobre o assunto. O umbral, na verdade, as visões que eu tive e as passagens que eu tive por lá, eu até comparei, né, com a Cracolândia aqui de São Paulo. Porque eu vi muitos drogados, prostituição, vi muitas pessoas alcoólicas, me ajuda? Alcoolizadas, muitas pessoas alcoolizadas, e aquele lugar muito escuro, muito encardido, com muitas pessoas assim, fumando, se drogando, e era uma coisa muito escura, muito sombria mesmo, né? Então, eu tive, né, a visão que eu tive e a visita que eu tive do umbral é dessa energia. Tive uma visão do céu, né, que seria a salvação comigo mesma. Porque teve uma fase da minha vida que eu queria ir embora daqui. Não por, assim, decepções de vida física, nada. De conviver, lidar com as pessoas, pra mim tava sendo muito difícil. Eu tava entrando numa dificuldade muito grande. A pessoa, ruindade, decepção, traição. Pra vocês, a morte, não sei se você já teve essa sensação dela. Ela é muito sutil. Ela é muito acalentadora. E aí veio aquele colo, aquela pluma, aquela coisa gostosa. Eu só lembro que eu fui me entregando. Quando eu me deparei, eu não tava mais no meu quarto. Eu estava num lugar muito lindo, muito gostoso, onde eu convivi, tive o reencontro dos meus ancestrais, meu avô paterno principalmente, eu tive essa energia de ter ele ao meu lado ali, convivi com todos esses ancestrais que eu tive, uma coisa muito gostosa, um lugar que não é sofredor, um lugar muito acolhedor, o oposto do umbral, que é o lugar também que eu já estive, mas o lado direito, que chamamos de céu, é um lugar muito aconchegante. Como se tivesse uma vida normal. Ali eu vi todo mundo trabalhando, cada um tem uma atividade. Aí quando eu resolvi ficar, eu falei, vô, eu quero ficar. Aí veio um senhor alto e disse, não, você volta. Você tem muito pra cumprir. Aí onde eu brinco com os meninos que o meu desencarne é aos 100 anos. Foi o que ele disse, meu desencarne vai ser aos 100 anos. Daniel Mastral também dá a sua opinião sobre o inferno. Quando o homem falhou, pecou, assim como os anjos falharam, pecaram, se afastaram da presença de Deus e vieram para a Terra. Né? Aqui nós temos um período, uma oportunidade de lapidação, de aprimoramento, de fortalecimento espiritual, de crescer, né? De crescer como pessoas, de fazer o bem e tudo mais. E eu creio que quando chega no final da nossa jornada, né, você tem um destino que é pautado pelas suas escolhas também, né? A Bíblia coloca uma parábola de rico e Lázaro. Então tinha um cara muito rico, né? Ele morreu, né? E o Lázaro é um pobre, um mendigo, né? Então o mendigo vai para o céu, o rico vai para o inferno. Não quer dizer que você sendo rico você vai para o inferno, né? Porque o problema não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então é o apego, né? É o apego ao dinheiro, essa é a questão. Então, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Então, imediatamente, né? Então, ele tem descreve, né, o inferno como uma coisa ruim, desconfortável, né, que trazia sede para ele, que era quente, né? Sempre essa ideia, né, de uma coisa ruim, desconfortável, e o céu é uma coisa boa, né? E eles ficam se questionando por que foram para lá. Então, assim que você morre, né, morreu, tem o juízo, né, e você vai para o céu ou para o inferno de acordo com as suas escolhas aqui na vida. Se é uma pessoa ruim, má, cruel, evidentemente você colhe uma consequência. Deus é justo, a fatura chega, a fatura vai chegar. Né? Eu só não tenho a interpretação de um sofrimento eterno, porque aí eu estou tirando o amor de Deus. Né? Jesus ele pregou os espíritos em prisão, né? Então, quer dizer, ele desceu no Hades, desceu na dimensão do inferno, né? E pregou os espíritos em prisão. E a Bíblia retrata quem eram esses espíritos. Eram aqueles da época de Noé, né? Que se rebelaram contra Noé, que não aceitaram a pregação dele, então sofreram uma consequência, né? Das suas escolhas, da sua rebeldia.
e ficaram no inferno, mas não eterno. Jesus foi lá, o que o libertador vai fazer na prisão? Libertou eles, né? Então não é uma coisa eterna, mas ela é proporcional, né, às suas escolhas que você faz aqui na vida. Certo. Né? Tem uma questão... Quer falar? Não, é sobre isso ainda? É sobre então, isso. A Vandinha fez aqui uma análise que a gente faz quando ela vem, sobre... Que nem... puta, eu tô ruim de palavra, que ia falar que nem fizeram com você aqui, mas é que a gente fez com a foto do Hitler. Do Hitler? Mas é que são várias personalidades. Mas já teve também Jojo Todinho também, entendeu? Então é bem não, assim, plural o negócio. Pluralidade, não né? é um tipo de pessoa, entendeu? É uma galera que ela fez. Sim. E a Vandinha, ela me surpreendeu muito nessa que ela fez, porque ela já tinha me falado dessa parada do umbral e, vamos dizer assim, do céu. E nessa, quando ela leu Hitler, ela falou de um terceiro lugar ali, né? Que é um lugar, vamos dizer assim, pior do que o umbral, que é, assim... Eu não quero usar essa palavra porque não é essa nomenclatura certa. Você não usou nomenclatura nenhuma. Mas como se tivesse uma terceira dimensão que Hitler ali nem tá sendo punido, né? Ele parecia que tava mais reinando do que... Ou parte da cúpula do que... Então, eu não sei se você sabia desse lugar antes ou você só viu quando... Tanto que é que nesse dia eu fui embora muito mal. Com ânsia, tontura. Eu falei, nossa, hoje os meninos me cacetaram. Porque eu saí com muita ânsia, mal-estar. E na hora que eu fui buscando na vidência, trouxe, lógico, vamos dizer, umbral, na minha linguagem, né? Umbral, mas ele tá embaixo do umbral. Sim. Ele vem num lugar bem abaixo mesmo. E a missão dele seria resgatar aquelas pessoas. Então, conforme eu fui entrando na vidência, fui buscando as informações. Interessante, porque os judeus acreditam que existe 7 céus, né, 7 esferas de céu, né, tanto é que Paulo esteve no terceiro céu, que seria a posição geográfica vai do paraíso, mas existe também 7 camadas para baixo, para o inferno, né? Então, quer dizer... Isso, a camada que eu vi, eu cheguei aqui, para mim é umbral, aí quando eles começaram a pedir para mim analisar, eu vi umbral, só que aí foi descendo. Aí onde eu fui, então eu desci um pouquinho para pegar a informação dele. Então, para buscar a informação dele, eu tive que descer mais um pouquinho. Porém, os judeus acreditam nisso, a camada de 7 infernos. Que vai depender, porque seria muito simplista, né? O cara que fez um assalto, né? Matou uma pessoa, que é errado também, mas Hitler não matou milhares, né? Uma crueldade enorme. Né? Então, é proporcional. Então, os judeus acreditam nessa esfera de camadas. Eu também creio nisso. Agora, jogando uma viagem em relação a isso, né? Que eu achei que quando você descreveu essa dimensão, pra mim fez muito mais sentido. Porque às vezes a gente aprende no cristianismo e aí, eu não sei se é uma coisa, porque os 7 infernos também vem do inferno de Dante, que era uma ficção até, né? Tem a questão de... E aí as pessoas pegaram isso como alegoria também, às vezes falam sobre isso, e hoje em dia a gente tem essa imagem do inferno, e as pessoas vão ser punidas lá no inferno, no fogo do inferno. E aí eu fico pensando, né? Porque Hitler, ele fez tudo de mal, mas ele fez a missão dele como uma pessoa ruim. Então, se esse cara, assim, não faz sentido ele ser punido, ele devia ser recebido com um carro de festa, de bombeiro, uma parada, entendeu? Porque ele foi muito mal. Ele foi muito mal. Bombeiro no inferno, vai apagar o fogo. Os bombeiros em Fahrenheit 451 botavam fogo, entendeu? E Hitler, ele fez o papel dele, tipo a Bélgica, quando chega na semifinal, você quase conseguiu dominar o mundo, mas você matou uma galera. Eu digo assim, o diabo devia estar muito orgulhoso, então não faz sentido o diabo punir Hitler, entende? Mas aí quem pune não é o diabo, é Deus. É Deus mesmo que pune. É Deus que pune, né? Quando a gente fala em inferno, o diabo não está no inferno, ele está numa outra dimensão, ele está atuando no nosso meio. Né? O inferno é um local de condenação, né? Então o diabo ainda não foi condenado, não está lá ainda. Aí no caso... Tá no outro conforto, né? Exatamente. Então, Hitler, ele foi assim, uma pessoa que teve muitas decepções na vida, né? Ele queria seguir uma carreira no exército, né? Acharam que ele era uma pessoa medíocre, não tinha capacidade de comando. Então ele foi muito zoado no exército. Então ele não teve assim, embora ele ganhou a Cruz de Ferro, né? Chegou a cabo, ele não teve uma projeção como ele queria. Depois ele queria ser artista, queria ser pintor. Ele foi negado 2 vezes na Academia de Belas Artes. Aí ele entra pro partido. Quer dizer, tem um lance na história de Hitler que é muito interessante. Quando eles tentam fazer um golpe de Estado,
advogado e ele é preso, né? Não dá certo, tal, né? O partido nazi, né, dos nazistas acaba sendo sufocado e ele acaba sendo preso. Ele devia ser condenado assim por uma prisão muito longa, né? Só que ele mesmo se defende no tribunal. Ele não precisou de advogado, nada. Ele mesmo faz o discurso de defesa própria. Ele é enaltecido, ovacionado, as pessoas aplaudem ele no tribunal, né? E uma pena que era para ser enorme ficou super reduzida e liberaram ele acho que 9 meses. Né? E aí ele aproveitou todo o momento da época também, né? A Alemanha estava no momento bom, aí ninguém ligava o que ele falava, a Bolsa de Nova York quebra, né? E aí ele propõe, né, romper o Tratado de Versalhes, né, para resgatar aquilo que a Alemanha tinha como soberania, e o povo adorou ele, né? Então ele aproveitou a ocasião também, mas foi um cara extremamente cruel, né? Extremamente cruel. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma história que ele saiu da Primeira Guerra ainda trabalhando para o governo, e aí ele foi investigar o partido nazista, não era nem nazista, né? Não chamava partido nazista. Ele foi investigar para tomar notas e passar informação, e aí chegou lá e ele começou a discursar. E aí, de repente, exatamente. ele era o líder dos caras. De repente, ele era o líder dos caras. Ele tinha uma oratória fantástica, né? E ele tinha muito envolvimento com o ocultismo também, né? Além dele acreditar que ele era ascendente dos Aldebaranos, né, de Aldebaran, né, que era descendente de ET, né? Ele também tinha um estreitamento com o ocultismo, né? Muito próximo. Peraí, que você me perdeu aqui. O Aldebaran é um cara que tinha... Não, Aldebaran é uma constelação. Então tá. ele acreditava que esses alienígenas, extraterrestres, ele tinha uma descendência deles, era a raça pura, entendi. que veio para a Terra, uma raça pura, ele tinha toda essa ascendência dessa raça pura. Então ele queria selecionar. Essa foi a ideia maluca dele, né? Os arianos. A parada do alienismo ali. Que exatamente. Matar todas as outras raças, né? Eliminar. E você, acredita no umbral? Acredita no inferno? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de ajudar aqui o canal se inscrevendo e deixando seu like. Não se esqueça também de compartilhar com aquele seu amigo que gosta do assunto. Então é isso, galera. Valeu, fui!